O pessoal vai ter que mudar para SAF logo, porque vai pagar uma nota, tá? Se você enxerga como uma alternativa interessante avançar de alguma maneira para que o Corinthians consiga quitar o seu estádio, tendo auxílio do pessoal da Safiel, e qual é a sua opinião sobre o projeto da Safiel? Veto do governo faz SAF pagar menos imposto do que Flamengo e Corinthians. Novos vetos na reforma tributária podem forçar clubes como Flamengo e Corinthians a virarem SAF para evitar uma carga tributária de 15,6%. O presidente Osmar Stable foi na TV Alambrado e exigiu propostas concretas e fora da mídia do Grupo Safiel para quitar a arena, reforçando que qualquer mudança exige a aprovação do Conselho. Que isso daqui simplesmente é maravilhoso, mas ele aponta algo sugestivo. O pessoal vai ter que mudar para SAF logo, porque vai pagar uma nota, tá? Eu disse para vocês, desde 24, existe um movimento de imposição tributária para mudança de associação para a SAF. E o veto do governo foi nesse sentido. Estava aguardando até a repercussão sobre isso e aconteceu a repercussão maravilhosa. Veto do governo faz SAF pagar menos imposto do que Flamengo e Corinthians. O governo federal decidiu vetar algumas alterações da lei da reforma tributária que reduziriam impostos sobre as SAFs e clubes esportivos sem fins lucrativos. Mas, com essa decisão, as associações de futebol terão de pagar bem mais imposto do que as sociedades anônimas, o que valeria em 2027. Estamos em janeiro de 26, menos de um ano. A Lei Complementar 108, que estabeleceu a reforma tributária, foi aprovada no Congresso no final do ano, com uma equiparação entre clubes e SAFs. Ambos pagariam 5% de imposto sobre a receita bruta. O Ministério da Fazenda determinou 3 vetos à legislação, que tiraram descontos dados no parlamento, tanto para a SAF quanto para as associações. A justificativa do órgão é de que ambas as medidas eram inconstitucionais e contrariavam o interesse público. No caso da SAF, foi vetado por aumento de gasto tributário do governo. No caso dos clubes, foi vetada a equiparação de benefício dada às SAFs. Especialistas ouvidos pelo blog indicaram que, com isso, a carga tributária total de cada modelo ficou assim: clubes associativos, 15,6%, 10,6% do novo imposto, mais 5% de INSS. SAFs, 6%. Esses percentuais valeriam só em 27. Ou seja, o imposto dos clubes subiu 10 pontos percentuais em relação à realidade atual. E o imposto da SAF cresceu 1 ponto percentual. Há, no entanto, a possibilidade de os clubes associativos deduzirem despesas do valor a ser pago, o que pode reduzir a carga tributária. Só que não está claro que custos estariam nesta conta. Certo é que haveria uma carga diferente em até 10% para times que disputam a mesma competição. Os vetos causaram preocupação em clubes associativos como Flamengo e Corinthians. Ambos foram os que mais batalharam no Congresso para reduzir a carga tributária. Em contrapartida, as SAFs contam com um lobby bem mobilizado, inclusive com manifestações de ligas como a LFU. No Flamengo, a decisão do governo foi recebida com revolta por não ter considerado os efeitos de desequilíbrio competitivo causado na tributação. O temor inicial é de que o impacto que pode ser de dezenas de milhares de reais, o clube ainda estuda os efeitos de forma mais precisa. A receita bruta do Flamengo, que seria taxada pelo imposto, foi de 2 bilhões em 2025. A diretoria rubro-negra descarta qualquer transformação em SAF mesmo com essa legislação, mas reconhece que, se a lei vigorar desta forma, terá de fazer adaptações. Até cogita-se cortes em segmentos deficitários, como os esportes olímpicos, pois até a receita de lei de incentivo seria tributada. Há uma descrença no clube de que o governo tenha estudado os impactos antes de aplicar os vetos. No Corinthians, a decisão do governo também foi vista com preocupação. Por isso, o clube já começa a pensar no melhor modelo de governança para atender o alvinegro no futuro, segundo revelou a fonte ao blog. Até agora, a diretoria do Corinthians sempre foi resistente à mudança de modelo. A receita bruta do Corinthians é na casa do 1 bilhão, a depender do ano. Procurado, o Palmeiras também tem receita de mais de 1 bilhão, não se manifestou. Outro clube associativo de grande porte é o São Paulo. No Brasileiro da Série A, há 13 clubes associativos e 6 SAFs.
O Red Bull é uma empresa limitada. Os vetos do governo, no entanto, ainda não são definitivos. A lei vai voltar para o Congresso, que pode derrubá-los. Ou pode ser negociada uma solução única para a tributação do futebol. O deputado Eduardo Bandeira de Mello, que é ex-presidente do Flamengo, entende que ainda há dúvidas sobre a carga tributária da lei e defende que deve haver uma nova discussão no Congresso. Em princípio, as SAFs pagariam menos imposto, mas isso se os clubes não conseguirem créditos tributários, que estão previstos na lei por descontos de despesas. Os clubes teriam de fazer um estudo tributário para entender, analisou o parlamentar. O Congresso está em recesso. É bem possível que se consiga uma solução no Congresso para equilibrar isso. Pode ser a PL ou um MP. Tem tempo, porque só valerá em 27. Questionado pelo blog, o ministro da Fazenda não respondeu sobre os vetos. Não falou nem sobre o desequilíbrio para as equipes que disputam o mesmo campeonato, nem sobre a possível impacto no investimento em esportes olímpicos. Não está claro, inclusive, se a medida vale para clubes só de esportes olímpicos, como o Pinheiros e o Minas Tênis. É isso aí, meus amigos. Chora não! A grande questão agora é que haverá a imposição tributária definitiva com um aumento sensível na carga, o que vai impactar em milhões de reais. Milhões, dezenas de milhões de reais de diferença, em vez de você aplicar na sua infraestrutura, no pagamento de salários, no pagamento de dívidas. O grande X é recolhimento de impostos. E eu já falei sobre isso. Além da questão da incompetência, da falta de profissionalismo, da situação em que temos ali um viés político em todas as decisões, não é muito diferente agora com essa modificação. Aliás, é muito diferente, né? Porque você teria ali uma imposição para que todos se moldassem a uma SAF com carga muito menor. Então, as equipes de modelo associativo que recolhem menos vão ter, ou que têm receita menor, vão recolher bastante e vão botar no papel e lápis ali, caneta e calculadora, e vão descobrir que é muito melhor virar uma SAF. Aí a briga vai ser o ano inteiro, todo mundo querendo mudar de modelo rapidamente. Mas isso foi avisado, inclusive, na entrevista do Tuma Júnior. Vai haver ali uma imposição no Congresso. E aconteceu essa imposição. Está acontecendo essa imposição. Isso daí já estava sendo discutido já há mais de ano, sobre essa questão de como ia ser aplicado para associações. A SAF, a discussão era manter muito próximo ou igual ao que está na lei, porque todos acabaram de mudar para a SAF. Todos mudaram para a SAF a partir de 2021, ou estão mudando para a SAF a partir de 2021. E tem já ali uma vantagem tributária, né? Organização, unificação do recolhimento de tributos, com exceção dos 5 primeiros anos na questão das transferências de jogadores. E você, partindo disso, agora, com esse aumento para associativo, vai haver uma desproporcionalidade. Vai realmente ser desproporcional. E agora, todos que estão já com esse cálculo há bastante tempo, vão ter que alterar. Eu já disse, não deveria ser nas coxas, né? Mas o Corinthians é aquela coisa, vai tentar impor o seu modelo safadinha vindo aí. Presidente, na semana passada o pessoal da Safiel saiu a notícia de que eles, olha, a gente paga o Transferban, agora nem precisa pagar mais porque o Corinthians já pagou o Transferban, e a gente quita a caixa em 6 vezes, a gente entrevistou para pagar o estádio, a gente quita o estádio, paga para a caixa. A gente conversou com o Salucci e com o Carlos ao vivo, eles disseram isso. Disseram que tiveram até um contato com você na semana passada. Verdade. Queria saber como é que foi esse contato, se você enxerga como uma alternativa interessante avançar de alguma maneira para que o Corinthians consiga quitar o seu estádio, tendo auxílio do pessoal da Safiel, e qual é a sua opinião sobre o projeto da Safiel? Bom, eu já falei sobre isso aí no passado. Eu entendo que tudo deve ser negociado. Por exemplo, eles fizeram algumas perguntas para mim e eu até respondi para eles. Isso aí vocês não querem para colocar na mídia, para ficar falando na mídia o tempo todo? O Corinthians está aqui aberto. Se você quiser pagar a arena, vem aqui, encosta um umbigo no balcão e conversa. Fala, olha, eu tenho tanto aqui, dá o cheque aqui, eu vou lá e pago. Não tem problema nenhum. Eu só não posso tratar de assuntos
que no estatuto não permite o presidente do Corinthians falar sobre SAF aqui dentro nesse momento. Eu dependo do CORE, no qual nós estamos aqui na sala, e dependo do Conselho Deliberativo, para que ele possa liberar, para que eu dê sequência. Então, isso tem que existir uma votação no CORE, no Conselho Deliberativo, para que o presidente do Corinthians fale, olha, aconteceu a mudança, nós estamos votando aqui, foi uma alteração do estatuto que você pode fazer uma SAF a partir de agora no Corinthians. Aí eu posso falar sobre a questão de assinar ou não assinar. Nesse momento eu não posso assinar nada se o CORE não autorizar, se o Conselho Deliberativo não autorizar. Eu estou falando agora, há pouco antes, eu falei para vocês que tudo que está no estatuto eu posso fazer. Quem está fora do estatuto eu não posso tocar. Então depende do Conselho Deliberativo, depende do CORE. Eu entendo que para negociar, para a gente poder colocar em prática qualquer tipo de SAF, há necessidade de a gente discutir isso o mais breve possível, o mais rápido possível, se é que pode ter uma SAF dentro do Corinthians e tem que ser autorizado tanto pelo CORE, pelo Conselho Deliberativo, e depois tem que passar pelo associado ainda. Mas você acha um caminho inevitável, Osmar? A SAF, obviamente, você como presidente, você acha que financeiramente ainda dá para salvar o clube? Eu entendo que sim. Só que há necessidade, é o que eu falei para vocês, existe uma chance de a gente resolver isso. Uma oportunidade de a gente resolver isso aí. Só que acontece o seguinte, há necessidade do presidente atual dar o início, dar o processo, começar a fazer todo esse trabalho que nós estamos fazendo de reestruturação. Eu quero verificar se eu consigo deixar para os próximos anos já o orçamento pronto para que o presidente que venha depois, ele consiga dar sequência a esse trabalho. Se a gente conseguir fazer isso, eu vou entregar. A minha parte eu vou fazer. E aí precisa que os próximos presidentes venham e dê continuidade a esse trabalho que o presidente vai deixar agora. Senão, a gente não consegue resolver. Aí, automaticamente, vai ter que fazer mudanças radicais. Você acha que o pessoal da Safiel usa muito a mídia e, de repente, poderia procurar mais o clube? Eu acho. Eu acho que essa questão aí de encostar o umbigo e negociar é muito mais prático, né? O negócio de ficar falando de longe, que tem. Faz o cheque e vem aqui, apresenta, o presidente aceita na hora. A proposta deles é o Corinthians em Safiel. O que eles disseram foi o seguinte: a gente paga a caixa, se a Safiel for aprovada dentro do clube, esse dinheiro está incorporado no investimento que vai ser feito na SAF e está tudo certo. Se não for aprovado, o Corinthians tem que pagar de volta o dinheiro. Paga como? Que a Safiel, quanto de juros? Com os juros que eles apresentaram ali. Então, tem que saber quanto de juros, qual o tempo. Tudo isso tem que ser discutido, não dá para ficar discutindo de longe. Mas você não acredita nos caras? Tem que discutir eu acho o seguinte, tudo que você quer discutir, você tem aqui, ó, juntos. Não dá para ficar discutindo na televisão, no jornal, nós temos que discutir aqui. Senta, fala, olha, eu tenho aqui o dinheiro, ó, vou colocar para você tanto, você vai me pagar de volta tanto. Como a Caixa, por exemplo, colocou. Hoje nós estamos pagando, com a dificuldade que tem, está pagando. CDI mais 2%, é o dinheiro que nós temos hoje, que a Caixa hoje nos cobra. Então, CDI mais 2%. Quanto será do pessoal? Não sei. Em relação... Eles pediram para vir aqui, não tem uma reunião, Carlos, uma possibilidade de reunião? O Carlos disse que conversou com você, né? Acho que foi uma conversa, não sei se por telefone, mas de repente eles poderiam marcar. O presidente está abrindo aqui as portas do Parque São Jorge para uma conversa, para que vocês venham aqui, vocês melhor do que a gente podem explicar direito quais são as intenções e deixar tudo marcado no papel, direitinho na mão do presidente, para ser aprovado ou não ser aprovado e isso andar. A gente conversou com o Carlos e com o Salucci já, está vendo aqui, ó, o espaço está aberto para vocês, que vocês possam vir aqui e conversar com o presidente. É isso, né, presidente? O que a gente pode falar sobre a Safiel, é isso que o espaço está aberto. É só trazer o cheque, gente. Tem muita gente que oferece dinheiro aqui para o Corinthians e nunca traz. Então o presidente tem que sair atrás, tem que buscar, tem que ir atrás de banco, tem que buscar dinheiro de alguns clubes que estão devendo para o Corinthians. E a gente vai atrás, está buscando, está negociando, está trazendo. Osmar, eu sei que é um assunto que deve te incomodar, mas eu recebi aqui a mensagem do Eduardo Salucci, que é do projeto da Safiel, e ele fala que a Safiel nunca foi convidada para discutir tecnicamente o projeto. Ao contrário, foi impedida de apresentar o projeto aos sócios e conselheiros
que a convidaram por diretores. Está falando aqui o Eduardo Salus. Afinal de contas, a Safiel, vocês estão dispostos a ouvir ou não? Então, mas acontece o seguinte, eu não quero discutir isso na mídia, já falei que eu não vou discutir na mídia. Eu falei quando eles me ligaram agora esses dias aí, eu falei, vocês não vão utilizar isso para a mídia? Não, vamos conversar. E utilizaram. Novamente foram para a mídia. Então o que acontece é o seguinte, olha, pressão, para quem trabalha aqui no Corinthians, esquece pressão. A pressão ela já vem natural. Não adianta ficar pressionando o que vai conseguir, que vai querer fazer. Sai da mídia, encosta o balcão. Eu já avisei que tem que fazer. Encosta o umbigo no balcão e traz o dinheiro, pô. Só isso.